Cuidado com o sol, vai estar muito forte. Você tem a pele muito fininha, né? Amém. Mas por ter praia, é bom nós falarmos sobre Moisés. Moisés. Hoje, a nossa escola bíblica, nós íamos passar o filme, não dá mais tempo. História de Moisés. Já falamos aqui sobre Abraão. Falamos sobre Abraão, né? Então vamos fazer uma recapitulação. Deus mandou o dilúvio na terra. Salvou-se apenas a família de Noé. Dos filhos de Noé, Noé uma vez fez vinho e ficou embriagado. Uma daquelas uvas tinha muito álcool e ficou embriagado. E para Deus, o respeito ao pai é muito forte. E um dos filhos de Noé quis ver Noé sem roupa. Aquele filho foi um filho que ficou então sem a proteção, porque ele desrespeitou a Deus, desrespeitou ao próprio pai. E Deus exige isso das pessoas. Respeito aos pais. Aqui não está. Está pior. Glória a Deus. Tinha que tirar a bateria. Então, com isso, os povos se dividiram. Os filhos se dividiram. E as descendências vieram acontecendo até que chegamos em Abraão. Abraão. Então queria um verdadeiro Deus, e Deus viu aquele coração de Abraão, trouxe Abraão. Abraão então gerou Isaque e Ismael. Isaque gerou Jacó. Jacó se desentendeu com o irmão dele, Esaú, que vendeu a progenitura, os benefícios da herança para Jacó. E Jacó foi então por outras terras com seus filhos. Os filhos de Jacó fizeram José escravo. Então José foi vendido como escravo e de lá foi levado para o Egito, que era uma terra muito fértil. O Egito então, com a habilidade de José, foi ficando cada vez mais próspero, cada vez mais rico, mais abundante. Esse mesmo Egito hoje que estão brigando lá, é o mesmo Egito. Bom, então como José então interpretou o sonho do faraó, as 7 vacas gordas e as 7 vacas magras. As 7 vacas gordas era a época de abundância, que o Egito estava rico. Mas vieram as 7 vacas magras, que eram a época de fome sobre a terra. E José então foi convocado a interpretar esse sonho e ensinou o faraó a administrar. Ensinou o faraó a administrar. Glória a Deus, vamos ter isso aqui. Assim, José ficou próspero. O Egito foi cada vez crescendo mais. Com a troca do faraó, o faraó ficou com medo de perder o Egito para o povo hebreu, que estava crescendo e era muito próspero. Então esse povo, o faraó aprisionou o povo. Aprisionou. Falou, não, eles vão ser nossos escravos, eles estão ricos demais. Então o faraó, uma jogada, vou chamar assim, uma jogada, num golpe, aprisionou o povo judeu. Olha lá que legal. Nós já viemos de Noé até Moisés. Foi aonde, veja bem, na verdade também isso aconteceu porque o povo judeu, o povo hebreu, não é povo judeu, o povo hebreu decidiu virar as costas para Deus. Então Deus deu terras férteis, deu tanta coisa, e o povo desistia de Deus, vivia na carnalidade. Então Deus consentiu, Deus não fez o povo prisioneiro, mas Deus consentiu que eles fossem aprisionados. Mas o Egito já adorava outros deuses, o próprio faraó se dizia Deus,
Tem essa história, Faraó se quiser Deus. Por isso existem as pirâmides. As pirâmides são um templo de deuses para os egípcios naquela época. Então o poderoso Deus dos altos céus ouviu o clamor das pessoas. Mas então nasceu do povo Moisés. Ele nasceu, e naquela época o faraó foi avisado que haveria um salvador daquele povo. E o faraó então mandou, veja só que coincidência, aconteceu isso com Jesus também. O faraó mandou matar todos os primogênitos, ou melhor, matar todas as crianças até 2 anos. Sai matando. Então a mãe de Moisés, que servia, era também empregada no palácio do faraó, pegou um cesto de junco, né? Junco, aquela de palha, passou betume. Glória a Deus, irmã Sônia, louvado seja Deus. Chegou na mensagem. Passou aquele betume, e no betume, veja que a arca de Noé também teve o betume. Deus é detalhista, então detalhou o betume tanto na arca de Noé quanto na cesta de Moisés. Pegou Moisés, glória a Deus, e botou no rio. Veja o agir de Deus. Botou no rio. E o rio, a correnteza, levou Moisés até exatamente a região do castelo do faraó, onde a filha do faraó foi lá e pegou Moisés. Veja o cuidado de Deus. Pegou Moisés. Então Moisés foi criado no castelo do faraó, como se fosse filho do faraó. Você vai falar, poxa, mas que coisa. Você pode pensar tudo aí. Mas Moisés foi uma oportunidade que Deus abriu para que Moisés conhecesse engenharia, Moisés conhecesse medicina. Moisés conheceu muitas iguarias e muitas situações da parte de Deus, da parte do homem, que seria necessário, veio acabar ajudando na caminhada no deserto. Então Moisés, olha só que maravilha, a própria correnteza levou Moisés até o palácio, não para Moisés ficar na aba do faraó, não era isso. É porque seria necessário lá na frente todos os aprendizados para ele poder levar o povo e guiar o povo, inclusive liderança. Mas aí você sabe, ele era gago, glória a Deus, gago. E isso trazia uma dissensão entre Moisés e o faraó, o herdeiro do faraó, o faraó Júnior. Se existe isso, não existe isso, né? O faraó só é faraó depois que o pai morre. O filho do faraó, filho de leite, então sobrepujava Moisés. Mas o coração de Moisés estava onde? Junto com o seu povo. Foi onde uma situação em que o povo escravo estava sendo açoitado por um soldado na volta do trabalho diário. O povo estava sendo assaltado. Uma pessoa daquela, Moisés foi na defesa daquele hebreu e matou o soldado. Naquela época, a lei de Deus qual era? Dente por dente e olho por olho. Matou, morre. É a situação. Então o que fez Moisés? Saiu dali, fugiu e foi ter. Fugiu. Mas tinha também o brasão real, porque Moisés era considerado filho do faraó, mas não era. Moisés era filho de Deus. Glória a Deus por isso. Foi o primeiro. Tudo isso foi necessário. Olha quanta luta Moisés passou. Moisés estava lá naquela mordomia. Casa mais bonita que a do pastor, né? Mas a senhora não viu não, nós passamos um filme da casa aqui. Bonitona, né? Moisés estava na mordomia. Podia Moisés continuar ali e ter uma visão
de prosperidade no povo egípcio, porque ele não era escravo, ele era filho por adoção, seja lá o que for. Mas não, tinha o coração, tinha o chamado da obra. Para isso, o que aconteceu? Ele matou alguém em legítima defesa de terceiro. Você vai falar, pô, Moisés matou e Deus quis ele assim mesmo? Ele estava em legítima defesa de terceiros. As pessoas que estudam direito aqui sabem que legítima defesa de terceiro exclui o crime. Então, em legítima defesa matou alguém, saiu daquele povo e manteve o coração. Foi aonde? Passando lá naquele monte Horebe. O que aconteceu lá? Quem sabe? Ninguém sabe. Passando no monte Horebe, Moisés se assustou porque viu uma árvore pegando fogo. Pegou fogo. Naquele momento que a árvore pegou fogo, essa árvore tem o nome de sarça. Tem até uns louvores da sarça ardente. Pegou fogo, Deus falou com Moisés. Ô Moisés, você vai lá e vai ter que tirar o meu povo, que me chama pelo meu nome, está lá para escravizar. Sinais de Deus. Deus faz sinais de qualquer forma. Deus podia usar um profeta, podia, mas Deus naquela ocasião usa em sonho. Deus usa em sonho, né? Profecia. Teve uma irmã aqui que teve um sonho com a filha e aconteceu mesmo, né? Irmã Luísa. Teve. Eu tive uns sonhos aí, e olha que eu sou difícil sonhar. Pelo menos eu não sou difícil sonhar, eu sou difícil de me lembrar do sonho. E aconteceu. Então acontecem essas coisas. E Deus falou com Moisés nessa situação. O que levou Moisés a crer naquela situação ali? É porque a árvore pegava fogo, mas não queimava. Estou falando, né, uma linguagem para a gente entender. A sarça não se consumia, não queimava. Então, mas você que vai, Moisés. Moisés já sabia a arte dos egípcios, a arte milenar dos egípcios. Moisés era um camarada que estava preparado para guiar o povo. Então Moisés foi lá e se apresentou ao povo. Ele e o irmão dele, de nome Arão, ou melhor, Arão. Passou a ser Arão depois que se tornou sacerdote. Não me pergunta por quê, que eu não sei isso, né? Mistério de Deus, não sei isso ainda. Quem tiver curiosidade eu posso depois saber. Por que passou a ser Arão? O dia que eu estudar grego, talvez eu possa entender. Grego, judaico. Portanto, eu não sei ainda. Sarai, né? Que era Sarai, passou a ser Sara. Pois é. Uma mudança. Coloca uma letra e muda o significado. Eu não sei ainda o porquê. Vamos lá. Assim, se apresentou o povo. E como isso acontece? E é normal, né? Se apresentou como um líder. Antes dele se apresentar, me lembrei agora, antes dele se apresentar, houveram umas questões. Moisés questionou muito com Deus, mas eu sou torto de boca. Quer dizer, ele podia ter falado, eu sou gago, torto de boca. Tem uma passagem muito interessante. Nesse momento, tem uma passagem aqui que eu quero falar para vocês com muita segurança do poder que tem no escolhido de Deus. Deus falou para Moisés: Moisés, leva teu irmão Abraão, ele será boca por ti, e tu serás Deus por ele. Olha lá, forte isso. A autoridade de Deus. Deus disse a Abraão, tu serás Deus por ele. Olha lá, era um homem normal, mas estava cheio da autoridade de Deus, e delegou a um homem mortal poderes de Deus. Tanto é assim que Deus falou para Moisés:
Moisés, bota a tua mão direita ou esquerda, não lembro agora, no teu peito. Quando tirou a mão estava ressequida, gelada. Estava lá. Bota de novo. Pega o teu cajado, joga no chão. Virou serpente, vocês sabem isso. Virou cobra. Depois, pega de novo, virou o cajado de novo. Esses sinais, o poderoso Deus boca a boca, que Deus falou também, outra coisa, boca a boca, só falo com o meu servo Moisés. Mesmo assim, Moisés queria ver Deus. Todos nós, às vezes, queremos ver Deus. Isso é importante dizer. Quero ver Deus. Quero ter certeza, quero ver para crer. Você vê que Tomé não foi o único assim, né, que queria ver para crer. Moisés também queria ver para crer. Quero ver para quê? Ver sinal. Quero ver isso, quero ver aquilo. As pessoas querem ver. Então, Moisés, foi permitido a Moisés ficar de costas, numa fenda, e ali Moisés viu apenas uma sombra da parte de Deus, e ficou muito mais velho, consumiu muita energia. Tem várias, nós vamos gastar bastante tempo com Noé, porque ele é muito, com Moisés, porque ele é muito rico de experiências com Deus. E nós precisamos, o Deus não mudou não. O homem não mudou, vem falar disso aqui. E o Deus também não mudou. O nosso Deus é o mesmo Deus de Moisés. Já falei, Deus de Abraão, Isaac, Jacó, José e Moisés. É o mesmo Deus, não mudou. Então, quando você quer ver Deus, muita energia você gasta. Quero ter um face a face com Deus, vai ter energia. Por isso você tem que estar preparado. Houve uma época que Moisés estava no monte buscando de Deus as 12 tábuas. Daqui a pouco vamos chegar nas 12 tábuas. A lei, né? Os 10 mandamentos levaram 12 tábuas fazendo. Olha lá. E o povo aqui falou, cadê Moisés? Cadê Moisés? Quando Moisés apareceu, então o povo rebelde demais. Primeiro que eles viam o homem. Ainda hoje se faz isso, se olha pastor, se olha líder. Tem os servos de Deus aí que agora só vão para a televisão e para a rádio falar mal do outro pastor. Meu Deus, aquele outro pastor não está batendo a tapaque de macumba, está falando do Senhor Jesus. Deixa ele lá, deixa ele pregar a palavra de Deus. O Senhor Jesus fala. Não saber, certa passagem, saindo fora um pouquinho do assunto aqui, guarda aí Moisés, certa passagem, os discípulos de Jesus falaram, Jesus, tem alguém ali em teu nome expulsando o demônio, quer que vamos lá e desçamos fogo sobre ele? Por quê? Porque aquela pessoa estava falando de Jesus sem autorização de Jesus. Os discípulos, na carne, ele não tem autorização, ele não pode não, era o dono de Jesus. Jesus falou isso, como assim? Não sabeis de que espírito sois? Espírito de Deus, espírito de amor, de misericórdia, compaixão. Então o homem tem isso, né? Vamos voltar lá, Moisés. Então, os homens começaram a falar, cadê Moisés? Moisés foi embora, armou um 71, não é verdade? Foi embora, sumiu. Nós queremos também falar com esse Deus de Moisés, duvidando. Porque Moisés ia, ficava retirado, fazia retiro, ficava duvidando daqui, duvidando dali. O povo falou, aí Moisés, aborrecido, falou, peraí, voltou lá em Deus, falou, Deus, eles querem falar contigo, papapá. Deus disse o seguinte, tá Moisés, porque Deus tem olhos sobre todos os lugares. Antes, quando Moisés foi falar com Deus, você já tinha visto aquela rebeldia do povo, já sabia que isso ia acontecer. Moisés? Então diga àquele povo para se preparar durante 3 dias, não se contaminar com mulher, olha lá, não se preparar, porque Deus é santo e está ali. Hoje a gente vê um monte de coisa aí, né? Um monte de coisa, pode tudo no meio do povo de Deus, mas amém.
O Deus não mudou não, hein? Quero dizer para você o seguinte: o Senhor Deus não mudou. É o mesmo que para aparecer a gente vê um monte de profeta. O Senhor de Deus está te dizendo isso aqui. O Senhor de Deus está te dizendo isso aqui. O pastor Nelson adora isso. Fala, rapaz, Deus, quando veio na terra, mandou o povo se preparar. E agora, Deus se manifesta toda hora, em cada esquina, 10 minutos, está se manifestando. É Deus aqui, é Deus ali. Jesus falou sobre isso. Jesus falou, muitos virão em meu nome aí, dizendo, eu estou aqui, estou ali, mas não acredita neles. Teve na Bíblia um profeta de nome Oséias, livro pequeno, que falava, o meu povo erra por não conhecer das Escrituras e nem o poder. Por aí, quando você conhece a Escritura, você começa a identificar algumas pessoas. Mas glória a Deus por isso. Então, o povo vai ver. Moisés desceu e falou, em 3 dias o Senhor Deus estará em nosso meio. O povo se preparou. Depois, findado 3 dias, veio aquele vento da parte de Deus. Então um falava aqui, o outro falava ali. Como tem que ser. Uma profecia ali, outra aqui, outra ali, deu uma frase perfeita. E em certo momento, aqueles mais incrédulos falaram, chega Moisés, não suportamos isso. O povo não suportou o contato com Deus, o poder de Deus. E olha que era pouca coisa. Hoje nós temos o poder de Deus em nosso meio, mas temos que entender que Deus é tremendo, rico em poder, rico em misericórdia, rico em justiça, mas também é santo. Então esse foi Moisés. Este era o que Moisés fazia, acontecia, passava, e começou a levar o povo naquela estratégia. Certa vez, antes de levar o povo, ainda trazendo os 10 mandamentos, o povo, sem aquela liderança, se aborreceu e começaram a trazer a Arão a necessidade de ter alguma coisa para adorar. Qual é a missão? A missão é que o povo, mesmo vendo o poder de Deus, quer ter uma direção qualquer. Não, eu quero essa direção, essa. Saiba, a direção está a princípio dentro do seu próprio coração, dentro da sua própria certeza, do seu próprio alvo. Eu tenho um alvo, quero ser curado. Estava conversando com você, a gente está cá conversando isso. Quero ser curado. Colocou certeza no seu coração, vai acontecer. É assim que funciona. Falei até da irmã, você botou uma causa no seu coração e crê nela, mas é crer mesmo, não, eu creio, eu vou crer. Não, você tem que crer. Vai acontecer isso na minha vida? Acontece. Jesus falava, falei com vocês hoje, vai, a tua fé te curou. Quero ganhar o prêmio da Mega Sena. Vou botar isso no meu coração, já que é assim. É assim que funciona. A bênção vira maldição. Teve gente que desejou isso e perdeu a vida. Você sabe disso, né? Tem que ter cuidado com o que você está desejando para você. Então, vamos voltar a Moisés. Moisés estava lá. Imagina que Deus falava para Moisés. Moisés tinha que ir escrevendo. E escrever na pedra não é muito fácil não, né? Naquela época, né? Era difícil. Levou tempo isso. Hoje é mais fácil. Você vai ali no monte, faz um jejum, depois vai para a televisão, glória a Deus por isso, e aí a pessoa lá fica curada. Por quê? Porque você foi no monte. A gente vê isso nos dias de hoje. Hoje é fácil, mas naquela época era mais difícil para Moisés. Quando chegou lá, o povo se reuniu, juntou todas as peças de ouro. Amém? Da Soninho? Da Soninho, né?
juntou todas as peças e fizeram um. Já vou encerrar para poder liberar. É. Não, mas dá soninho. Ainda mais que eu converso assim, né? Vai ser. Vou encerrar já. Se bem que Moisés, nós vamos continuar no próximo domingo com Moisés. Vamos continuar mesmo. Porque Moisés tem muitas coisas legais para a gente aprender com ele. O povo se reuniu para adorar. Adorar o quê? Bezerro de ouro. Bezerro de ouro. Vem descendo Moisés e o bezerrão está lá. Ah, qual bezerrão? Ah, beleza. E vem descendo Moisés. Quando Moisés chegou àquilo, viu quem estava ao lado do bezerro de ouro? Seu próprio irmão. Que o poderoso Deus falou: ó, esse aqui vai ser o sacerdote. Lembra aquilo? Você, ele será boca por ti e tu é Deus por ele. Olha lá, como é que agora o próprio irmão estava naquela bagunça, naquela baderna? Veja que às vezes acontecem coisas hoje na igreja que às vezes escandalizam o pessoal que não é da igreja ainda, que naquela época acontecia, porque não é culpa de Deus, nem do pastor, nem de ninguém, é natureza do homem. Ele tem essas naturezas de ser rebelde. É difícil. Então, para você, Jesus falava com muita sabedoria: caminharão dois juntos, se não tiverem de acordo. Olha lá, você tem que estar de acordo. Nós estamos acordando aquele aí lá no retiro. Ótimo, estamos preocupados. Tem pessoas que nós não estamos concordando que vão. Olha lá, estamos vetando aquela pessoa? Não, é porque nós sabemos que aquela pessoa não vai estar de acordo com o grupo. A própria atitude da pessoa não está de acordo. Então não pode caminhar junto. Chega lá, Moisés vê aquilo. Olha só que decepção para ele. Imagina, Moisés falou, Arão ouviu Deus. Olha, eu já estou falando aqui porque já estamos no Êxodo. Eu não falei das pragas do Egito, não falei nada disso, né? Enfim, mas olha, o Arão esteve junto com Moisés lá no Faraó. Arão viu, vamos falar das pragas do Egito. Arão viu a serpente, o cajado que virou serpente, viu o rio virar sangue. Ele viu isso, viu aqueles gafanhotos e viu a morte dos primogênitos, que os umbrais da porta não estavam pintados com o sangue do cordeiro. E viu mais, viu o mar vermelho abrir. Arão, sacerdote de Deus. Então, quando um pastor hoje tropeça aí, puxa ele. E ela fala: aquele Arão lá, sei lá, Deus vai mostrar, ou vai aplicar misericórdia. Rapaz, desce Moisés depois daquele aquele empenho todo lá com Deus, lutando pelo povo, e o povo adorando o bezerro de ouro. Imagina o que não passou no coração de Moisés. A questão se levantou: você nos abandonou, ficou para lá 40 dias, papapá, aqueles, o do contra. Tem sempre um questionador, um polêmico, no meio que sempre tem. Então, nós vamos falar em breve aqui. Passou para o lado de Moisés aqui uma pessoa de nome Josué. Foi onde apareceu Josué. Jovem, firme, estava com Moisés. A luta se levantou. Moisés colocou a situação: os que estão com o Senhor, passa para cá, e os que estão com o bezerro de ouro, passa para lá. Josué veio logo para cá e ficou do lado de Moisés. Os outros foram para lá: nós não queremos. Moisés falou: olha, passa a espada em todo mundo. Saiu matando todo mundo. Foram exatamente 23 mil pessoas mortas naquele dia, naquele lugar. Permissão de Deus. Olha lá, povo rebelde. Resultado de ter adoração. Deus matou aquela gente? Não. Mas também não houve uma proteção, porque a pessoa era rebelde. As pessoas foram rebeldes naquele dia.
Amém? 20 para as 11. Pergunta. Hein? Está cedo ainda? Está cedo, tio? É? 10 horas. Então eu vou. Vamos encerrar aqui? Não, porque me alertaram aqui do almoço. Então vamos seguir em frente. Porque me alertaram aqui sobre o almoço. Tá tão bom. A partir daí, olha lá, apareceu Josué. Bezerro de ouro foi, enfim, derrotado, e as pessoas continuaram seguindo pelo caminho do deserto. Tem uma passagem, eu gosto muito, não sei se eu deveria falar isso aqui agora, não vou falar. Uma passagem que eu acho muito interessante, quem fala sobre isso muito é o pastor Neucídio. Vamos lá, o primeiro sinal da engenharia. As pessoas foram então para o deserto. Para o deserto, por que a pessoa foi para o deserto? Todo mundo fala isso. Por que foi para o deserto? Quem pode me dizer? Por que as pessoas foram para o deserto? Qual era a finalidade daquele povo? Eles estavam no oba-oba, igual o carnaval, vou desse bloco, passa um bloco, entra e vai embora, é isso? Não. O que era então? Não sei se aqui, acho que foi o deserto que ela ensinava, né? Foi passar Aí eu não sei explicar direito. Tá. Ela está dizendo. Irmã Sônia, glória a Deus. Foram para ser provados. Eu sei falar direito. É uma colocação. Quem mais vai? Não, ficou no deserto. Nós pegamos outro dia aqui. Não tá. Voltar para morrer no deserto. Foi isso? Quem acha mais aqui? Carlos. É isso mesmo? Tá bem, também foram provados, mas olha. É verdade. Vamos voltar lá. Vamos fazer uma retrospectiva. Lembra lá de José? Por isso que é importante a gente saber da Bíblia. Lembra lá de José? Qual foi a situação de José? Interpretou, falei aqui hoje, interpretou o sonho. E o que aconteceu com o Egito? Ficou farto. Lembra da família de José? Saíram lá do Jacó e os irmãos dele, foram lá atrás de José. Por quê? Havia lá muitos grãos. Então o Egito tinha terra. Aí o que aconteceu com o povo? Foi indo para o Egito. Volta lá atrás. Lembra que Jacó, falamos aqui, lembra lá, volta lá atrás. Ismael foi para um lado, Isaac foi para o outro, ficou na bênção. Isaac teve 2 filhos, teve lá o Esaú e teve o Jacó. Jacó pegou a primogenitura e foi embora. Quando voltou, ele não podia, porque Esaú ia passar a espada nele. O que ele fez? Foi para uma terra que ele não sabia qual era. Mas o Deus, em sonho, revelou a Jacó que daria a ele o quê? Uma terra prometida. Ei, Tiolino, uma terra prometida. Olha lá, lá no Jacó. Está entendendo agora a Bíblia? Tá? Olha lá. Tá vendo? É muito legal. Quando você começa a pensar na Bíblia, você vai vendo que as coisas se encaixam. E Deus não muda, promete dar mesmo. E ele fez a opção de presinha até chegar nela, né? Porque ele ia para um, não deixava. Ia para outro, não deixava. Não deixava. Aí ele foi mais jogo com ele. Aí o que aconteceu? Olha lá. Pessoal no Egito. Tudo de bom no Egito. Entra um faraó doidão lá e faz o quê? Aprisionou todo mundo. Levantou Moisés. Olha os mistérios de Deus. Um dia Deus chegou para Abraão e falou: Abraão, teu sobrinho Ló vai te pedir a terra. A terra que ele quiser, você dá. Se tu uma bênção. E Abraão foi para o deserto. Olha lá. Moisés pegou aquele povo e foram para o deserto. Pode ser que o povo tenha sido provado. Eu até concordo com ele, não.
mesmo depois dessa rebeldia, Deus deixou eles lá. Eles ficaram rodando 40 anos, né? 40 anos rodando, sem orientação. Sem orientação. Por quê? Porque cada milagre que era apresentado por Deus para eles murmuravam. O sapato dessa gente, Nilza, não se desgastou. Está na Bíblia isso. As suas sandálias, está escrito isso na Bíblia. A roupa não se desgastava. Deserto, você sabe, de manhã é um sol pior que esse aí. E de noite é frio para danar. Ninguém aguenta. Então o que fazia Deus? É verdade. De dia ele botava uma nuvem, glória a Deus, e de noite uma coluna de fogo para aquecer. Isso aconteceu, não era assim? Aconteceu assim. É como agora, tem o ventilador e aquecedor, né? Pois é, mas porque agora é moderno, né? Agora é moderno. Mas é que é quase igual. Pois é, verdade. É. Mas tudo É isso, tudo uma vez que é o próprio que a palavra está dizendo, seja você uma bênção. Vai dizer o seguinte, a bênção está contigo. Olha lá. Chegou no lugar, vai ficar murmurando? Falei para ele, vou compartilhar com os irmãos. Acho que o maior testemunho que eu posso dar hoje, ou melhor, o maior evangelismo, tem falado isso para a nossa irmã Marcela, a minha coroa. O maior evangelismo que eu posso fazer hoje, né, coroa? Glória a Deus. É que as pessoas vejam Jesus na minha vida. E vocês já começaram a ver. Estou começando a abrir mais a minha vida para vocês verem. Nada dessas coisas, nada. Então esse é o maior testemunho, o maior evangelismo que você pode fazer. Isso uma vez eu já pensei também. Ô Júnior, prazer te ver. Ó, tá ali, ó. Já estou liberando para a praia de hoje. Até já sei que tem praia de hoje. Ah, não, tá liberada já. Falou, querido. Tá bem. Glória a Deus. Tchau, vai com Deus. Cuidado com o sol, hein? Olha lá. Por que tudo dá certo para ele? Eu não estava na igreja. Estava não. Mas meu pai estava. Eu já era até pastor. Eu não estava na igreja. Estava tudo certo para ele. Porque as coisas da minha vida eram tudo enrolado. Tudo enrolado. Que coisa isso aí? Por que dá tudo certo para a pessoa, para o servo de Deus? Dá. E dá mesmo. Mas, quando o quê? Quando é você uma bênção. Ser tu uma bênção, seja a tua fé te curou, dá melhor. Glória a Deus por isso. É assim que funciona. É assim que funciona. Nossa irmã, Deusa, está vendo bênçãos. Daqui a pouquinho vai aceitar Jesus, compromisso pouco, né? Em breve. E depois vamos trabalhar para a irmã ir aprendendo, para batizar. E é a maior bênção. E vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção. A irmã está vindo aqui, estava feliz. Glória a Deus. Agora. Só escutando. Você vê que nós temos que deixar a irmã bem à vontade, né? Porque é isso, é assim que funciona. Eu já tive muita pressa aqui, nós tivemos muita pressa, né, irmã? Muita pressa de encher, não tem. Quem tem encher é o próprio Espírito Santo, ou não. Sei. De repente aqui, ó, nós estamos aqui nessa conversa, está sendo muito proveitosa, né? Eu acho. Muito proveitosa, muito gostoso falar aqui com os irmãos. Então, ser tu uma bênção, seja você uma bênção. Quer dizer, quando Deus falou, nós vamos aqui, para um pouquinho com Moisés aqui, vamos lá no Abraão, porque é interessante isso, porque as coisas fazem sentido. Daqui a pouco nós vamos ver Josué, aí vamos ter que voltar aqui em Noé. Olha lá. O Abraão, não. O Abraão, quando estava na caminhada, porque Abraão também fez caminhada. Está pensando que é só você que tem caminhada? Não. Os personagens da Bíblia também tiveram suas caminhadas. Todos nós temos uma caminhada. Plano de Deus na sua vida. Caminhar. Caminhar em frente.
Ah, vai para onde? Ao reino de Deus. Ele diz, entrega o teu caminho, isso é uma outra situação. Mas vamos lá. O reino de Deus. Nós queremos estar no reino de Deus. O que é o reino de Deus? Essa manhã gostosa, o café. Isso é reino de Deus, é um amor cristão que está entre nós. Para aí. Então vamos lá. Abraão, quando foi, Abraão também foi para o deserto. Foi para o deserto. Pegou Sarai, que era a mulher dele, né? Irmã. Novidade para você. Sarai era irmã de Abraão. Meia irmã. Filha do mesmo pai. Olha lá. Incrível isso. E foi para o... Eu falei para o pastor assim. Vamos com calma aí. O povo do Egito ele hospedava os visitantes, na época de Abraão. E lá, quando hospedava os visitantes, as mulheres mais bonitas, o egípcio pegava para eles, principalmente Faraó. Mulher era objeto de troca, né? E lá, elas nunca mais perdoam. Hoje nós temos presidente da República, eu não posso falar, porque hoje eu passei a ser sexo frágil. Temos a presidente da República, que é uma mulher, muito competente por si. Mas quando Abraão chegou lá, as mulheres casadas não eram pegas pelo faraó, e também os maridos eram liberados. Olha melhor, se a mulher fosse bonita, os maridos eram mortos. Era isso. E eles ficavam com mulher bonita. Sarai, é verdade. Bom, está na Bíblia. Sarai era bonita. A Sara, não é falar Sarai, era Sara, né? Era bonita. Então, mas Abraão chegou lá e falou, ó, ela é minha irmã. Aí liberaram Abraão e levaram a Sara. Eu fiquei indignado com isso. Falei, pastor, eu sei. Abraão mentiroso. Mentiu. E mentira não é de Deus. Aí ele me orientou, falou, não, mentiu não, ela era irmã dele realmente. Filha do mesmo pai. Não. Então ele não mentiu, ele só não disse que ela era esposa. Ele deixou de falar o resto. Glória a Deus por isso, né? Então foi liberado Abraão. Mas ele deu testemunhos ali. Aquele faraó daquela época também ficou enfermo, porque não liberava o povo. Você veja, o que aconteceu com Moisés, aconteceu com Abraão. Abraão também falou, foi onde o faraó, quando viu que ele havia se deitado, ele havia aprisionado, não há relato sobre se deitar, mas que ele havia aprisionado a mulher de alguém, então a maldição veio sobre ele, a enfermidade veio sobre ele, e ele liberou o povo. Olha lá, no faraó do Moisés, aconteceu isso também. Então você veja que em dois momentos diferentes, em oportunidades diferentes, mas o mesmo agir de Deus. Pergunta: será que Deus hoje não pode agir da mesma forma? Deixar que venham enfermidades? Hoje nós temos Jesus. Hoje nós temos Jesus que levou todas as enfermidades. Mas você tem que crer. Tem enfermidades que necessitam remédio. Tem, que são também uma fórmula de manifestação do poder de Deus, porque Deus capacitou a pessoa. Então tem gente que não toma remédio nenhum. Não, o próprio Deus vai curar. Quem já ouviu? Certamente já ouviu na historinha. Alguém estava no mar revolto, se segurando. Veio um barco, não, vou esperar Deus me curar. Veio outro, vou esperar Deus me curar. Daqui a pouco morreu, porque Deus tinha mandado o barco, mandado o salva-vidas, e as pessoas não usaram os meios. Fica só esperando. Está esperando o quê? Que Deus faça o quê? Faça arrebatamento da pessoa? Não, você tem que cuidar também, não é? Ser uma bênção. Então, Abraão foi uma bênção naquela tirada do povo. Outra de Abraão. Vamos lá, tem tantas. O seu primo Ló, primo de Abraão, né? Primo Ló. Nosso tema hoje é Moisés, mas estou falando aqui porque você veio a pergunta.
estava lá em Sodoma. Então lá era uma bagunça. E foi aprisionado Ló por alguém. Abraão saiu dali, foi lá e recapturou, guerreou com muita astúcia em nome de Deus, e foi lá e recapturou Ló. Depois apareceu na história um sacerdote e rei chamado Melquisedeque. Havia naquela época o povo guerreiro. Então o povo guerreiro, quando derrotava o adversário, pegava as riquezas para si. E Abraão fez isso. Fez isso para repartir a riqueza com o povo lá, o povo de Ló, que as riquezas pertenciam a Ló. Melquisedeque apareceu para poder falar. E Abraão foi, ele por ser sacerdote, deu a ele 10%. Foi a primeira vez que ouvi falar em dízimo. Deu 10% de tudo que ganhou para Melquisedeque. Melquisedeque falou, mas por que isso? Abraão falou, para depois tu não dizer que eu fiquei rico por tua causa. Essa frase eu acho muito legal. Falou, toma aí, você quer 10%? Toma aí. Senão você vai dizer que eu fiquei rico por sua causa. E não é isso. Abraão, outro é de Abraão. E tantas outras. Tanto é que Abraão foi considerado o quê? É considerado o quê? Pai da fé. Última de Abraão. Última de Abraão. Abraão ia matar seu próprio filho, Isaque. Por quê? Porque Deus havia pedido. Esperneou, chiou, mas foi. E ali, Deus constatou a fé de Abraão. A fé, a crença, o desejo de Abraão. Naquele momento ali, Deus impediu que houvesse aquele sacrifício e fez o quê? Prometeu a Abraão que daria também o cordeiro. Esta, no meu entender, é o maior sinal de Abraão, a maior bênção de Abraão. Abraão podia ter falado, Deus, tu é maluco, não quero isso, vou para a praia. Glória a Deus. Abraão podia ter feito um monte de coisas assim, desses portes. Quero isso, não vou não. Mas ele foi. E por isso, Nadir, eu penso que nós hoje estamos aqui falando sobre ele. Planos de Deus. Porque por isso, Deus, para não encerrar com o homem novamente, como fez lá no começo da terra com Noé, como fez lá, ele mandou o quê? Jesus. Então, aquele compromisso de Abraão com Deus gerou o Senhor Jesus. Então, por essa situação, essa foi a maior bênção que Abraão podia ter sido, porque ele não voltou atrás. O cordeiro já existiu o cordeiro. O que quebrou Deus foi quando Abraão falou, onde está o cordeiro? Vai queimar o filho dele, vai acabar o filho dele, né? Exatamente. Na hora que Deus se compadeceu. Se compadeceu dele. Cadê o cordeiro? Porque, de qualquer maneira, tinha que ter o holocausto. É verdade. Bem lembrado. Bem colocado. O que você está falando aí? É isso mesmo. Não, é isso mesmo. Bem lembrado. A irmã colocou bem. Porque estava marcado o holocausto. Ele quebrou Deus naquela hora. É verdade. Falou, Deus, eu cumpri. Eu estou aqui para... É verdade, irmão. Seja por uma bênção. É verdade. Ele estava ali para fazer o holocausto. E como é? Deus ia acabar com o culto? Glória a Deus, é verdade. Ele vem colocando. Não, isso mesmo, é ali, por favor. Interessante, é verdade. Deus queria acabar com o culto. Não pode, o culto. Deus pode acabar com o culto. A gente consegue quebrar Deus. É só a gente ser uma bênção. Ser uma bênção. Entregar o nosso caminho ao Senhor, vamos botar tudo isso junto aí. Dá ouvido a Deus, né? A gente às vezes não dá ouvido a Deus, dá ouvido a nossa própria carne, ao nosso próprio desejo. Mas amém.
Mais? 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 Deve ter. O vídeo é o dia inteiro, mas E o Moisés, nós paramos no Moisés, né? Só para encerrar Moisés. Já tem que falar mais do Moisés, mas houve uma época, houve uma passagem no deserto, falar sobre engenharia. Os sinais da engenharia de Moisés eram o seguinte: quando ele estava no deserto, Moisés entendeu o seguinte: precisamos primeiramente fazer o quê? Um santuário para Deus. Então eles montavam lá o seu santuário no meio do deserto. É um santuário dividido em 3 portas. Eu falei isso aqui, é até a origem da nossa igreja, o nome da nossa igreja. Então tinha um santuário onde tinha lá local do povo, entrava para adorar, primeira porta. A segunda porta entravam só os sacerdotes. E a terceira porta entrava só Arão, o sumo sacerdote, que levava a oferenda para Deus. Então havia essa arquitetura de Moisés. Então ele montava e desmontava o templo. E embora, andando. Eu vou embora, eu volto de noite. Eu vim aqui, eu volto de noite. Não. Eu vim porque o senhor disse que ia passar um negócio, mas eu não vou fazer. Mas tomou café? Tomei, eu vim de casa. Mano, nós estamos aqui já encerrando aí. Quer? Eu vou levar a irmã e voltar aqui. Aí passa, te deixa aí. Senão, eu não queria que vocês continuem na escola, eu continuei. Já, porque Não na escola, não. E o senhor disse que ia passar um negócio, né, no slide, que semana passada não deu para passar. Aí me interessou. do que? Da casa? Me interessou. Então vamos passar aqui. Peraí. Não precisa não. Vamos sim. Peraí. Vamos só, vamos lá. É que a irmã quer ver de novo. Quer? O Carlos não viu. Hein? Queria? Tá. Então vamos lá. Vamos encerrar, que já são 11 horas também, até almoço, né? Estou preocupado aqui. Sinais da arquitetura. E outro sinal. Medicina. Serpente no deserto picou o povo. Moisés foi lá e com o próprio veneno da serpente, ele fez o antídoto, que usa-se até hoje. Então o pastor Nelson fala, Moisés foi arquiteto e médico. Ele fala isso. E foi. Amém? Até hoje, inclusive. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos pedir a nossa irmã Lúcia para agradecer nosso culto. Pai do Senhor. Amém. Ó meu Deus, meu Pai, glória, Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor, por esse culto, Senhor. Essa escolinha bíblica, Senhor, maravilhosa, Senhor. Dando a tua palavra, Senhor. Glória a Deus. E aprendendo cada dia mais, Senhor, dentro da Bíblia, Senhor. Ó, Senhor Jesus, tem misericórdia de cada um aqui, Senhor Jesus. Ó, Senhor, eu te peço, Senhor Jesus, uma bênção a cada um, Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus, estamos aqui, ó, Senhor, que não pôde vir com as crianças, Senhor. Ó, Senhor Jesus, eu te amo, Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Ó, Senhor Jesus, uma bênção, Senhor Jesus, das famílias. Amém. Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.